Olá, senhoras e senhores, tudo bom? Aqui é o professor André quem vos fala. Sejam bem-vindos a mais uma aula de física. Hoje nós vamos ver aí, operações com vetores, a nossa lista de exercícios que eu passei na última aula para vocês. Vamos resolvê-los então sem mais delongas. Vamos começar. O primeiro exercício diz assim, um automóvel percorre 6 km para o norte e em seguida 8 km para o leste. A intensidade do vetor posição em relação ao ponto de partida é... Bom, já coloquei aqui para você aqui no cantinho aqui, ali, né? A rosa dos ventos aí, dando as indicações aí, caso você esqueceu do que é norte, do que é leste, tá bom? Então, vamos lá, representando como sendo vetor, para o norte, eu voltei o slide, vamos lá. Para o norte, o carro está subindo, né? Está indo aí a 6 km, né? Foi 6 km para cima, e aí 8 km para o leste. Ele quer o vetor resultante, então o vetor resultante vai ser a soma desses dois. Então, pela lei do polígono, já coloquei aqui um no rabo do outro, beleza? Igual gafanhoto. E aí, o vetor resultante é um vetor que liga da base até a pontinha, fechando o nosso polígono. Tá aqui todo fechadinho o nosso triângulo aí, beleza? Bom, parte geométrica, super tranquilo, é só o desenho, tá fácil. Agora, vamos para a parte algébrica, que é determinar qual que é o valor desse camarada aí. E é pela lei dos cossenos. Lei dos cossenos é esse trambolhão, a gente tem que decorar mesmo. Mas eu acredito que à medida que você for fazendo exercício, quanto mais você fizer, mais você escrever essa forma no caderno, mais fácil vai ficar para você decorar. Beleza? Então está aqui a lei dos cossenos, né? E eu quero que você repare no ângulo formado entre esses dois aqui, entre esses dois vetores. Tá? Esse ângulozinho aqui bonitinho, ele é de 90 graus, tá? Por quê? Porque esse deslocamento foi ortogonal. O carro foi na direção vertical e depois na direção horizontal, formando um ângulo de 90 graus entre eles. E aí, fazendo uma observação aqui na própria fórmula, a gente encontra que o cosseno de 90, tá vendo aqui? Já substituiu o valor. Cosseno de 90, ele é zero, que torna toda essa parte da expressão igual a zero, tá bom? Sendo tudo isso aqui igual a zero, então nós ficamos apenas com a soma aqui, dos lados aqui, o quadrado do triângulo. Isso daqui, pessoal, é o teorema de Pitágoras, que você já deve ter repetido esse mantra várias vezes para você. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Aqui, soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, que é um caso particular da lei dos cossenos, quando o ângulo entre eles é de 90 graus. Então, a lei dos cossenos serve para todos e qualquer somatório de qualquer direção. Beleza? Se você decorar a lei dos cossenos, você já vai ter decorado o teorema de Pitágoras. Mas cá para nós, 70, 80% dos exercícios que a gente vai fazer são os vetores são ortogonais, são perpendiculares. Então, se decorar também o teorema de Pitágoras, já não tem problema nenhum, você já decorou isso, afinal, lá na matemática. Bom, antes da gente substituir os valores aqui, eu quero te lembrar que deve se estabelecer um eixo de referência. Tá bom? No caso, a gente está adotando aqui como sendo um plano cartesiano, positivo. Então, para a direita e para cima, positivo. Por que deve fazer isso aqui? Porque quando você for substituir os valores lá na fórmula, tá, você tem que fazer a análise, saber se os vetores estão somando ou se estão subtraindo. Se eles vão ser positivos ou se eles vão ser negativos aqui. Essa análise tem que ser feita agora, antes de substituir os valores. Bom, então, você já pode reparar aqui que o 6 está no sentido positivo, para cima. Então, a gente substitui ele na fórmula, com ele sendo mais 6. E o 8 também está no sentido positivo para a direita. Então, a gente substitui aqui como sendo mais 8. Bom, fazendo essa continha aqui, 6 vezes 6, 36. 8 vezes 8, 64. Realizando essa soma, nós temos 100. E aí, o quadrado passa para o outro lado, raiz. Raiz quadrada de 100 pode ser mais ou menos 100. Vou relembrar esse conceito aqui na matemática. Uma vez eu perdi uma questão de um concurso e eu estava na beiradinha para entrar, só por conta desse mais ou menos que eu esqueci. Então não se esqueça desse bendito mais ou menos. Tá? Por quê? Porque mais 10 ao quadrado dá 100 e menos 10 ao quadrado também dá 100. Uma vez você faz a análise do sinal, menos com menos dá mais, então sempre vai ser mais ou menos 10. Só que aí você repara, isso daqui é matemática. Eu quero que você faça a análise física. Primeiro, distância negativa é uma coisa um pouco complicada, tá? Porque a menor distância que a gente consegue medir é zero.
Mas não por isso, tá? O menos aqui significaria que o deslocamento foi no sentido contrário. Mas olha para esse caso específico. Cabe eu colocar menos 10 aqui? Olha para o vetor resultante, olha lá para o vetor resultante. O vetor resultante ele está apontando no sentido positivo, progressivo. Né? Tanto para cima era positivo, quanto para a direita positivo. Então, ele está apontando aqui no meio, né? Tudo que aparecer aqui no meio vai ser positivo. Né? Então, como resposta, a gente tem que dar aí que o deslocamento foi de mais 10 km. Mole, mole, fácil, fácil. Essa questão está no papo. Vamos para a próxima. A próxima diz assim, ó. Para se posicionar frente ao gol adversário, um jogador efetua deslocamentos rápidos e sucessivos em linha reta, com um módulo de 1,8 metros e 2,4 metros, deixando completamente para trás a defesa do oponente. Para que o deslocamento resultante da bola seja de 3 metros, o ângulo entre esses deslocamentos deve ser... Bom, eu já fiz um desenhozinho aqui bonitinho, tá? Dos deslocamentos do jogador. Tá aqui, né? Porque o Ronaldinho Gaúcho aqui é um drible, né? Então ele anda para o lado, anda para o outro, né? Ele faz esse movimento de zigue-zague, conforme foi indicado e anunciado para a gente. Né? No primeiro ele anda 1,8 metros e no segundo 2,4 metros. Ele informou para a gente que esse deslocamento em linha reta da bola é de 3 metros. 3 metros. Ele quer saber qual que é o ângulo formado entre esses dois vetores. Aí você vai pensar assim, ah, professor, o ângulo formado entre eles dois é esse ângulo aqui, né? Não, não é esse. Não é esse. Gente, para a gente encontrar o ângulo formado entre os dois vetores, é necessário que a gente desloque os vetores, ambos saiam do mesmo ponto. Tá? Como se a gente fosse fazer a análise da regra do paralelogramo. Tá bom? Então, vou colocar aqui ó, o outro desenho que eu fiz. Eu peguei esse vetor D2, né, e desloquei ele a fim de coincidirem as bases. Então, está aqui. Ó, as duas bases estão formadas e agora sim eu consigo ver o ângulo formado entre os dois vetores. Daquela maneira ali estaria errado. Você ia calcular um ângulo aqui, um ângulo alfa, né, um ângulo nada a ver. Tá bom? Então, fica atento com isso. Ele quer um ângulo entre os dois vetores, os dois têm que sair da mesma base. Tá? Tem que sair do mesmo ponto, desse pontinho aqui. Isso a gente viu na aula passada, quando eu fiz a minha explicação para vocês. Se você quiser determinar um ângulo entre os dois vetores, é necessário colocar os dois saindo do mesmo ponto. Tá bom? Ou ter um entendimento complexo de matemática, né? E você vai ver que tem um negócio aqui que fala de ângulo complementar, suplementar. Bom, não é minha praia e a gente não está na aula de matemática, né? A gente está na aula de física. Então, como dica, eu vou te dar, sempre coloque os vetores saindo do mesmo ponto, a fim de determinar o ângulo entre eles. Bom, então, geometricamente está aqui, né? Está aqui o nosso vetor resultante e o vetor D, está tudo desenhadinho bonitinho. Vamos fazer agora a parte analítica. Então, lei dos cossenos. Viu o ângulo, viu o vetor? Lei dos cossenos. Né? Tem aqui o nosso ângulo e tem aqui os nossos vetores. Claro que, mais uma vez, antes de substituir valores nas formas, nós temos que, obrigatoriamente, colocar o nosso eixo de referência. Tá? Eu estou usando aqui o plano cartesiano, de novo, como referência. Tá? Nesse caso aqui, não vai fazer muita diferença na nossa análise, tá bom? Até mesmo porque você já deve ter notado que quando a gente coloca um valor, mesmo que ele seja negativo, né, aqui vai estar o quadrado. Então, vai acabar que ele vai se tornar positivo de qualquer jeito. Tá? Mas vamos pegando a prática aí, porque daqui para frente, quando a gente fazer a análise de dinâmica, vai importar sim fazer essa análise aqui vetorial, tá? Qual que é o sentido. Então a gente já vai se acostumando desde já, beleza? Agora, definido isso aqui, vamos substituir os valores. Então nós temos aqui, ó, 3 ao quadrado, beleza? Porque ele falou que a resultante aqui é 3. Um dos catetos aí, né, um dos lados aqui, 1,8, o outro 2,4. Então, substituindo tudo bonitinho aqui, fica somente como incógnita o nosso ângulo, que é quem a gente quer determinar. Bom, fazendo a conta, 3 ao quadrado 9, 1,8 ao quadrado 3,24, tiriri, beleza. Então, somando esses dois valores aqui, eu tenho 9. O 9 está somando, passa ele para o outro lado, subtraindo, beleza, 9 menos 9, 0. E aqui nós temos temos que fazer uma análise disso aqui. Me diz... Para que isso aqui seja verdade, para que tudo isso aqui seja verdade, né, você tem que notar que o cosseno de B tem que ser igual a 0. Porque tem que ser 0 que multiplica alguma coisa para dar 0. Então, se o cosseno de B tem que ser igual a 0, eu conheço um ângulo
cujo cosseno dele é zero, que é o ângulo de 90. Cosseno de 90 é zero, então tá bem óbvio. Quanto que é o beta? O beta seria 90. Opa, passou, né? O beta seria 90. Então tá aqui, mole, mole, fácil, fácil. Só aplicar a lei dos cossenos. Beleza? E fazer a interpretação aí do enunciado. Bom, vamos para a parte mais divertida, que é a parte geométrica. Adoro essa parte. Vamos lá. Dados os vetores A, B, C, D e E a seguir representados, obtém o módulo do vetor soma. Então ele quer o resultante de A mais B mais C mais D mais E. Beleza, então tá todo mundo aqui. Já fiz um desenho, tá? Eu vou deslocar esses vetores a fim de colocar cada um ligado, um na base do outro. Então eu vou pegar o vetor B aqui, por exemplo, né? E vou desenhar ele certinho aqui em cima, conservando o módulo, direção e sentido. Então repare, isso aqui tem 4, né? Eu tenho que pegar 4 unidades aqui também, tá vendo os quadradinhos? Beleza? E depois o C é voltando, né? Volta mais 4, depois o D para baixo e o E lá na diagonal. Então eu fiz um desenho, que já está aqui bonitinho, ó. Vamos lá, ó. Peguei o vetor A, né? Ele anda 3 na diagonal, o B 4 para a direita, o C 4 para a esquerda, o D 4 para baixo e o E 3 na diagonal para baixo. Está aqui, 3 na diagonal para baixo. Sempre colocando um vetor no rabo do outro, sempre um no rabo do outro. E a minha resultante vai ser um camarada que liga aqui da base até a pontinha, da base até a pontinha. Bom, ele quer que a gente determine qual que é esse vetor resultante. Geometricamente já foi, agora vamos para a parte analítica. Aí você pensa, como é que eu vou fazer isso daqui? Não faço ideia, galera, calma. Olha para cá, olha para cá. Eu vou destacar aqui para você esse triângulozinho mágico. Olha só que delícia, né? Tenta sempre encontrar triângulos, porque triângulos a gente joga lá no Teorema de Pitágoras. E aqui você consegue ver que esse triângulo aqui tem um cateto aqui que vale 4 unidades, beleza? E um outro cateto aqui que vale 6 unidades, né? São 6 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem que contar isso aqui também, tá bom? Então ele tem lado de 4 e lado 6. Basta a gente jogar então no Teorema de Pitágoras. Mas, antes de jogar no Teorema de Pitágoras, já que a gente está fazendo análise vetorial, a gente tem que definir um eixo de referência. Eu coloquei para cima sendo positivo, então você vai reparar que o vetor, como ele está indo na diagonal para baixo, né? Tudo bem, para a direita é positivo, mas para baixo ele vai ser o quê? Negativo, vai ser negativo. Então é necessário, na hora que eu vou jogar esse valor aqui, colocar como sendo esse vetor negativo. Então tá aqui, ó. Negativo, estou representando que esse vetor aqui, essa componente, né, na verdade a componente do vetor resultante, ele tem sinal negativo, porque ele está indo para baixo. Mas a gente já viu que não vai fazer alteração na conta, porque menos 4 ao quadrado vai dar 16, que é a mesma coisa, né, de ser mais 4 ao quadrado, beleza? Mas a gente já vai se acostumando aí com o nossa definição. Ó, que legal, está aparecendo um negocinho aqui. Beleza, sem distração, vamos lá. 4 ao quadrado 16, 6 ao quadrado 36. Como resposta aí eu tenho 16 mais 36, que dá 52. Então passa para o lado raiz de 52. Pode parar por aqui, o raiz 52 já está lá no enunciado. Só marcar. Mole, mole, fácil, fácil. Veja que é treino, vai ficando cada vez mais tranquilo, tá bom? Vamos para o próximo. Um jogador de golfe necessita de 4 tacadas para colocar a bola no buraco. Os 4 deslocamentos estão representados na figura abaixo. Sendo D1 igual a 15, D2 igual a 6, D3 3, D4 1 metro, a distância inicial da bola do buraco era em metros igual a... Então tá aqui o desenho, né? Basta você colocar os deslocamentos aí de cada um. Já fiz isso aqui, ó. Então a bola anda 15 para frente, né? Depois ele dá outra tacada, a bola anda 6 para o lado, depois 3 para baixo e 1 para o outro lado. Então ele quer saber o deslocamento, né? A distância da bola até o buraco. Qual que é essa distância? A distância é uma linha reta, tá aqui. Vamos calcular então essa distância. Como que eu faço isso? Novamente, como um passo de mágicas, eu vou destacar aqui para você um triângulo. E é isso mesmo que você vai fazer, vai procurar por triângulos, beleza? Então tá aqui, ó, se ele anda 6 para a direita e volta 1 metro, se anda 6, volta 1 metro. Qual que é esse lado do triângulo? Esse lado do triângulo tem que ser igual a 5, né? 5 mais 1 vai ser igual a 6, está em cima.
E esse outro lado do triângulo aqui, vamos lá. 15, ele anda 15 para cima e desce 3. Anda 15, desce 3, então esse lado aqui tem que ser 12. Beleza, já temos o nosso triângulozinho aqui, ó. Basta então eu colocar no teorema de Pitágoras, tá? A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Vocês já estão cansados desse negócio já, né? Beleza, vamos lá, tem que cansar mesmo. Antes de substituir os valores, a gente faz o eixo de referência. Então, mais uma vez, né, esse vetor aqui para cima positivo, o vetor para a direita positivo, até mesmo porque nós estamos aqui, ó, vetor na diagonal para cima, ele vai ser positivo. Então, todo mundo positivo, só substituir lá, joga direto. Nós temos que um lado vale 12, o outro lado vale 5. 12 ao quadrado, 144. 5 ao quadrado, 25. Somando esses dois, dá 169. Tá ao quadrado, passa para o outro lado, raiz. Raiz de 169 é igual a mais ou menos 13. Agora, mais uma vez, a gente faz a análise desse valor. Não é cabido negativo, porque esse é um movimento progressivo, né? Ele está indo para, né? Tá indo no sentido positivo do qual a gente colocou. Então, a gente tem que representar que o vetor resultante também está indo no sentido positivo. Então, mais 13. Está aqui, marcou, mole, mole, fácil, fácil.